Oi, pessoal do Vida e Saúde. No quadro Intervenção de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais do Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. Rodrigo, como vocês viram aí, é cozinheiro. Ele trabalha no São Paulo. No São Paulo Futebol Clube. Faço refeição para os atletas, né? Elaboro o cardápio E gosta de comer. um pouco. Conta pra gente como que é a sua rotina de trabalho. Você acorda cedo, costuma tomar de jejum em casa? Eu acordo cedo, eu costumo tomar de jejum na cozinha onde eu trabalho, né? Lá que eu faço minhas refeições diárias. E o que é que você come? Conta pra gente. De manhã eu como um pão, né? Depois uma fruta. Sem contar que eu como o dia inteiro, né? Na parte da degustação dos pratos, que eu não posso exagerar muito, porque senão também não consigo manter minha saúde, né? E faço minha refeição no almoço, normalmente, e o café da tarde. E a janta você come em casa? Você costuma jantar comida ou é aquele lanchinho? Geralmente é um lanche. E nas suas refeições assim de almoço, você geralmente come o que você cozinha? Sim. E o que você gosta de comer? O que eu gosto de comer, eu gosto de comer muita massa, legumes, salada. Costuma-se dizer que quem cozinha maneira um pouco no sal para não atacar as pessoas que estão comendo, né? Como que é o seu paladar? Você costuma satisfazer assim com o sal que você coloca na preparação dos alimentos? Ou quando você vai comer você dá uma reforçada nos temperos? Geralmente eu exagero no sal. Essa é uma das coisas que eu pretendo melhorar, né? Porque o sal a gente sabe que faz mal, né? E eu sou muito dependente do sal. Eu cheguei a um ponto de comer sal puro. Como isso? É sério, eu cheguei a um ponto de comer sal puro, de sentir água na boca. Depois que eu comecei a fazer o técnico de nutrição, que eu vi o quanto isso faz mal, né? Que enquanto a gente não conhece, a gente fica leigo no assunto, você não sabe o risco que corre, né? Mas a partir do momento que você começa a estudar, adquirir conhecimento, você tem uma visão melhor dessa saúde, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você cozinha no tempero normal. E aí quando você vai comer que você dá aquela reforçada? E sim, Mas é só no sal ou você capricha também em tempero, aqueles temperos prontos, pimenta, esse tipo de condimento? eu uso muito sal. Muito sal. É difícil eu usar caldo quinoa, esses temperos que condimentam, como você falou, mas eu prefiro usar mais sal. Rodrigo, por conta desse excesso do sal, você percebe algum problema na sua saúde? No momento, não. A única coisa que eu achei muito diferente é que eu chego a lembrar do sal me dá água na boca. Chega a salivar minha boca. Você gosta mesmo? Eu gosto, eu sou viciado no sal. Não é brincadeira. Você tem problemas de pressão alta? Já percebeu esse tipo de coisa? Já percebeu que você ficou nervoso, assim, por excesso de sal, dor de cabeça, alguma coisa assim? Não, a única coisa que eu percebo no sal, assim, eu não consigo fazer um alimento sem eu sentir o sal. Em questão de problemas de pressão, essas coisas, no momento até agora não, mas eu não consigo fazer uma refeição se eu não sentir o sal. Bom, então o Vida e Saúde está aqui para dar algumas dicas para você dar uma amenizadinha aí no excesso de sal. A doutora Adriana Boganha, é nutricionista, está sempre aqui com a gente no Vida e Saúde, tudo bom? Tudo. Ela vai nos ajudar. Doutora, qual que é a quantidade ideal de sal que a gente tem que consumir por dia? Ok, então a nossa maior preocupação é o sódio, né? Tem se aumentado cada dia mais a quantidade de hipertensos por conta do sódio. O ideal é que a ingestão de sal seja uns 5 gramas. Então, até alguns pacientes, eu dou aqueles sachês de 5 gramas, falo assim, é isso que você pode comer no dia, né? Fora o que já tem no alimento. Então, 5 gramas que dá aí um equivalente de 2 gramas de sódio nessas 5 gramas de sal. Só que acontece, a média do brasileiro é ingerir de 12 a 15 gramas. Então, praticamente é o triplo do que se pode consumir diariamente. E o que o excesso de sal pode causar aí na nossa saúde? O Rodrigo disse que não sente nenhum sintoma ainda, ele é um rapaz novo. Isso. Ele pode reverter essa situação para não ter problemas maiores, certo? Isso, certo. Primeiro a hipertensão, né? Muito sal no sangue, o que acontece? A osmose e acaba tendo uma hipertensão nos vasos sanguíneos. Imagina o sangue um pouquinho mais denso, né? Um pouquinho por conta do sal, tem que passar pelos vasos sanguíneos com um pouquinho mais de pressão. Por isso que chama hipertensão. E sem contar outras doenças, né? As doenças crônicas não transmissíveis hoje aí por conta do excesso de sal, né? Então essa tem que ser uma preocupação nossa. No caso do Rodrigo, ele cozinha, ele é cozinheiro, então ele tem que ter cuidado não só com a saúde dele, mas das pessoas que ele está servindo alimento. Exato. Como que ele pode fazer assim para estar diminuindo a quantidade de sal, não só na preparação, mas no prato dele?
usa-se muito as ervas finas, as ervas frescas. Então, manjericão, manjerona, alecrim, né? Tem até várias receitas que utiliza o sal, né? E mistura-se com essas ervas, então dá uma diluída no sal, fica mais saboroso. Fica muito mais saboroso, muito mais do que sazon, muito mais do que caldo quinoa, enfim, né? E aí pode se misturar, né? E também é tudo questão do paladar. Nosso paladar está pervertido. Então tem que se acostumar, né, a utilizar esse tipo de alimentos, as ervas, para poder aos poucos, né, diminuir o sal. Adriana, então conta pra gente como é possível estar substituindo o sal por algum alimento mais saudável, algum tempero que seja mais natural. Ok, então em primeiro lugar é diminuindo o consumo dos produtos industrializados, porque todos eles usam como conservante e em grande quantidade o sal. Né? Então não parece muito gosto porque tem outros aditivos, outros conservantes, mas em primeiro lugar diminuir. Também tem os temperos artificiais, que é bom diminuir, né? Que às vezes fica um temperinho mais gostoso, um sabor mais gostoso, mas não é saudável. Nós conseguimos o mesmo sabor utilizando o sal, né? E daí diluindo com outras ervas. Então misturar o manjericão, manjerona, alecrim, as ervas que você gosta, né, as ervas secas, liquidifica, até tem no Vida e Saúde uma receita, né, lá que nós preparamos, aonde utiliza essa mistura aí que dá para utilizar, né, como se fosse um tempero aí artificial. É que às vezes as pessoas falam, eu não como sal refinado. No caso, o Rodrigo diz que gosta do gosto do sal. Mas tem muito alimento industrializado que possui, além do sal, do sódio, o glutamato, que são todos os componentes que acabam prejudicando um pouco o nosso paladar e o nosso corpo, né? Exatamente. Eu até costumo comentar com meus pacientes que antigamente, quando não tinha geladeira, como é que a nossa avó conservava os alimentos? Ou no sal, na gordura e no açúcar. Né? Então estava estragando a banana, vamos fazer uma geleia. A carne não estava dando certo, estava estragando, então colocava no sal. Hoje em dia é a mesma coisa. Então eles colocam nos alimentos industrializados grande quantidade de sal, açúcar e gordura. Então já reduzindo o consumo desses alimentos, embora seja difícil pela rotina, mas se tiver uma boa organização consegue, né? O uso do limão também, né? Ele até falou que ele saliva quando né, ingere o sal. O limão também é uma boa alternativa para diminuir a ingestão. Então, na salada, principalmente, né, ele dá uma camuflada aí na vontade de comer o sal também. Bom, Rodrigo, são dicas que a Adriana está deixando para você e para o pessoal lá de casa, mas assim, é uma questão de reeducar o nosso paladar. Pode ser que no primeiro dia não seja tão legal, no segundo, no terceiro, mas depois de acostumar, você vai ver que vão ser só benefícios para a sua saúde. Então, aí vamos tentar reformular isso daí, vai ser bom para você, para quem você cozinha, para a sua família de uma maneira geral. Com certeza, vou procurar fazer o melhor, né? Para que nossa saúde, não só minha, como do pessoal lá, possa ser 10. Uma coisa interessante de observar é porque a semente, né? A semente é o embrião da planta, né? Ela contém o embrião, na verdade. E junto com a sementinha, junto com o embrião, vem toda uma camadinha que nutre o embrião na primeira fase do desenvolvimento. Essa camadinha é muito rica em nutrientes. Quando você inicia o processo de germinação, que acontece com a água, quando a semente é hidratada, inicia algumas reações químicas dentro da semente para começar a germinação. Isso faz com que muitas substâncias muito importantes, muitas formas de proteína, muitos carboidratos que são muito ricos e importantes para a nossa saúde e até mesmo algumas vitaminas, como é o caso da vitamina B12, para muitas das sementes oleaginosas também, elas se tornam biodisponíveis. Então, quando você inicia o processo de germinação, você está no auge da capacidade nutricional daquela semente, daquele grão.